Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast. Palavra prática. Estamos aqui de volta para mais um estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de João e agora vamos começar o capítulo 2. Uhul! Na verdade, o capítulo 2 é bem curtinho, né? Então acho que a gente consegue passar por todo ele nesse estudo. Vamos tentar fazer o mais rápido possível, o mais preciso possível e trazendo sempre para a vida prática. Porque esse é o nosso foco aqui, uma palavra prática, não é? Nós também sempre procuramos buscar aqueles termos que são mais importantes nas línguas originais da Bíblia, no grego e no hebraico, para que a gente possa realmente ser preciso nesses estudos aqui. Tá bom? Então, convidamos você a pegar a sua Bíblia, chamar as pessoas que estão aí com você para fazer parte desse nosso estudo de João, o capítulo 2. Enquanto a gente não começa, ou melhor, a primeira coisa a fazer é Sim. uma oração. Vamos orar? Então, se você quiser, curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos diante da tua palavra mais uma vez. Esse presente maravilhoso que o Senhor nos deixou. Ela que é luz para os nossos passos, lâmpada para os nossos pés, Senhor. Ô, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos também porque nós podemos ler a tua escritura, a tua palavra. E nós temos o Espírito Santo para nos ajudar no entendimento disso tudo, Senhor. Te agradecemos também por cada recurso que nós temos, Senhor, para poder estudar e aprender. Nós queremos te pedir, Senhor Jesus, que o Senhor esteja conosco nesse momento, porque nós estamos reunidos em teu nome aqui. Amém. Espírito Santo, nós te damos o governo sobre a nossa mente, te pedindo que o Senhor nos ajude a discernir, a entender as revelações e o ensino que nós vamos ler agora. Nós queremos, Senhor, ser renovados, oh Deus, ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Vamos lá então. Por favor, Fernanda, comece na leitura de João capítulo 2. Nós vamos ler até o versículo 4, por Isso. enquanto, tá bom? Acompanha com a gente então. João, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Olha só, quando Jesus falou assim, desse jeito com a mãe dele, tão amoroso, né, tão amistoso, tem pessoas que acham que ele foi grosseiro com a mãe dele, né? Mas na verdade, ele estava querendo dizer para ela que o interesse dele era diferente do interesse dela naquele momento, né? E continua sendo assim até hoje, né? As prioridades de Jesus, muitas vezes, elas não são as mesmas que as nossas. Enquanto a mãe dele estava preocupada com o vinho que tinha acabado naquela festa, Jesus estava com um foco nas questões espirituais, Exatamente, não é? exatamente. Era como se ele dissesse assim: mulher, as suas preocupações são diferentes das minhas. Sim. Ou as suas prioridades são diferentes das Exatamente. minhas. E olha só, ainda hoje tem gente que pensa assim, né? Que as prioridades da pessoa são as mesmas de Jesus, mas muitas vezes não são as mesmas, É verdade. né? Tem gente que, por exemplo, acredita que a prioridade de Jesus vai ser atender aos desejos dos bens materiais que a pessoa tem. É. Mas Jesus deixa claro nesse texto que a prioridade dele, né, as preocupações dele não são as preocupações da mãe. Ou seja, Jesus, o foco dele é totalmente diferente. É. Ele não está focado nos bens materiais aqui, né? Porque
quem providenciava o vinho era o noivo. O casamento durava uma semana, então Jesus não tinha nada a ver com isso, certo? Então, assim, era uma preocupação da mãe suprir aquela necessidade que não era nem responsabilidade dele, e sim do dono da festa. Mas Jesus, ele está muito mais preocupado, ele está muito mais interessado nas questões interiores. Exato. Não, Né? tipo, o casamento vai ser uma semana. Quanto vinho eu vou precisar para uma semana de festa? Né? Exato. Cara, deixa eu acabar o vinho. Sim. E aí, o que Jesus tem a ver com isso? Jesus tem a ver com- E tipo assim, e o queco? Mas sabe o que é o pior? Que tem muitos líderes espirituais que acabam ensinando isso para as pessoas dentro das igrejas. Que Jesus está muito interessado em resolver as suas demandas de materiais e, né, Isso é muito comum. de vitória daqui, bênção dali e tal. E isso acaba levando muitas pessoas para o falso ensino. Exatamente. Por quê? Porque Jesus falou no livro de Mateus o seguinte: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E ele estava falando dentro de um contexto da vida diária, Exato. né? Então, quando se fala nisso, é mais uma vez uma coisa se encaixa na outra, né? De Jesus mostrar, de fato, que a prioridade dele não são as coisas materiais desse mundo, mas que quando a gente busca fazer a vontade dele, quando a gente busca fazer a vontade do Pai, é que todas essas coisas, elas são acrescentadas. Verdade. E que o foco da nossa vida não deve ser isso, na verdade. Na verdade, assim, o que Jesus nos ensina é que nós temos que ter um foco muito mais para o nosso interior, para que a gente possa ser transformado de glória em glória em alguém mais parecido com ele. Exato. Esse é o foco de Jesus. Exatamente. É a nossa transformação interior. E não é no vinho, não é na casa, não é no carro, não é na viagem, No dinheiro. no dinheiro. Bom, Tá esse princípio ele está bem explicado no livro de Hebreus, se você quiser anotar aí, capítulos 8 e 10, para você ler depois, tá bom? Hebreus, capítulo 8 e 10, o capítulo 8 e capítulo 10 de Hebreus. Você vai ler lá e vai entender melhor essa questão, se você tiver dúvida, claro. Bem, mas olha que interessante, como Jesus era Jesus, o nosso mestre, ele também usou esse episódio de transformar a água em vinho para mostrar o princípio da honra ao pai e à mãe. Por quê? Porque ele obedeceu aquilo que a mãe dele pediu. Não é legal isso? Uhum. Mesmo dentro de uma situação totalmente fora do contexto de Jesus, ainda assim ele nos ensinou algo. Jesus estava sempre nos ensinando coisas. A gente vai aprender muito nesses nossos estudos aqui a respeito daquilo que Jesus nos ensinou. Até porque ele quer que nós sigamos o exemplo dele, coloquemos em prática os ensinamentos dele. Amém? Isso aí. Vamos continuar no versículo 5? Vamos lá. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Uau! Eu acho incrível. Jesus era incrível em tudo, né? Sim. Top. Tanto que ele pegou a água e transformou a água num vinho muito superior ao vinho que já existia no casamento. E a gente sabe
que vinho de casamento não é qualquer vinho. Não, é Né? sempre o melhor. Sempre melhor, até porque os noivos eles sempre querem agradar os seus convidados, né? A gente trabalha Sim. com isso, então a gente vê isso acontecendo praticamente todo fim de semana. Então, aqui Jesus ele transformou uma água num vinho superior. E era tão superior que eles perceberam a diferença. Com certeza. E tu imagina que milagre, né? Que negócio surpreendente. Eu fico imaginando a cara dos empregados, de todo mundo que presenciou isso. Imagina a cara Eu deles. fico imaginando a cara do cerimonialista, que era o mestre de cerimônias, como diz aqui na Bíblia. Nessa versão aqui fala que ele era o mestre, É o mestre de cerimônias. mestre de cerimônias, né? Isso mesmo. Uhum. Onde que tá aqui? É isso aí. O mestre de cerimônias, aqui, ó, no versículo 9. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho sem conhecer sua procedência. Aqui fala o mestre Sala, nessa versão. Ah, tá. E aqui diz o Sala. mestre de cerimônias. Mas aí imagina ele que estava acostumado com essa coisa toda, né, de bebidas de qualidade melhor ou menor, como ele se surpreendeu tanto que ele não precisava ter ido chamar o noivo para falar isso para ele. Mas aqui diz assim, ó, que os empregados sabiam. Sim. Talvez ele não estava lá, perto. Com certeza ele não estava. Não estava lá, Porque senão ele não teria chamado o noivo. Eles foram levar para ele, depois que o milagre aconteceu, foram levar o vinho para ele provar. Mas os empregados estavam certo, com um zoião desse tamanho, né? Ai, ai. Agora, sabe que Jesus, ele não, né, sempre nos surpreende. E essa transformação de água em vinho também tem uma simbologia muito forte para nós, Demais. né? Porque representa o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz por nós e por você, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado, para que nossos pecados fossem perdoados. E nós fôssemos purificados pelo seu sangue. Exatamente. E essa foi a mesma expressão que Jesus usou durante a Santa Ceia, quando ele comparou o cálice de vinho com o sangue dele. É incrível. A gente vai entrar nesse texto, né? Quando for o momento certo, mas é interessante que o Emerson mencionou antes, no capítulo 8 e 10 de Hebreus, vai falar também sobre isso. Muito legal. A Bíblia ela se completa, né? Com certeza. Né? E então a Bíblia também ela nos mostra que ela é cheia de simbologias. E assim, quase a totalidade delas aponta para Jesus e para a obra redentora dele na cruz. Sim. Tremendo. É tremendo isso. Vamos continuar, versículo 12? Vamos lá. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai, um mercado. Então os discípulos se lembraram dessa profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá, que está lá no Salmo 69:9. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Eu fico só imaginando o tom de voz dele, né? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo a seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Amém. Amém. Aleluia! E veja só que tremendo o que aconteceu nesse texto que foi lido agora, né? Jesus, o Messias, ele foi até o templo dele, né? O Deus encarnado na terra, foi até o templo dele e afirmou a sua autoridade sem igual diante dos líderes religiosos da época, né? E ele foi imediatamente questionado pelas autoridades
sobre quem é você para estar fazendo isso. Os fariseus. Fariseu sendo fariseu. Aham. Quem é você para estar fazendo isso? É. Né? E alguns dizem também sobre essa reação de Jesus que ele estava indignado somente com os cambistas que estavam trocando dinheiro lá no pátio do templo e não estava indignado com os vendedores de animais. Né? Mas para você ver o nível de indignação de Jesus, ele chegou a fazer um chicote, né, de cordas, que eram cordas trançadas com várias pontas. Parecido, inclusive, com aquele chicote que ele mesmo Que eles usaram, né? usaram nele, né? Só que aquele que eles usaram nele não era de cordas e ele tinha ferros nas pontas, né? O que ele tinha era de cordas mesmo, só para fazer né? Para acabar com aquela cena que ele estava vendo lá. Mas interessante, porque Jesus foi lá e acabou com aquele comércio que estava acontecendo lá, né? Até porque existe um texto na lei dos judeus, em Deuteronômio, no capítulo 14, que eu anotei aqui, onde fala sobre essa operação de compra de animais, né? Onde as pessoas que moravam longe, elas tinham que trazer o dízimo delas até Jerusalém, e elas não tinham como trazer os animais, né? As colheitas, porque era pesado, era a viagem longa. Então a Bíblia mesmo diz, Deus determinou que as pessoas então trocassem, vendessem os seus animais e trocassem por prata e trariam essa prata até Jerusalém e lá eles recomprariam os animais para poder cumprir com os rituais, né, que tinha naquela época lá do dízimo. Então, essa operação, ela era realmente lícita, estava na lei de Deus. Só que tem um detalhe, que né, no estudo que eu estava fazendo antes, que eu descobri, que também nesse mesmo versículo fala que deveria acontecer o comércio num local que o Senhor tivesse escolhido. Que o Senhor tivesse escolhido. Então, quando Jesus chegou lá e disse, ei, aqui não, era um lugar que o Senhor certamente não tinha escolhido. Né? Aqui não, estão fazendo da casa de meu pai, né, um comércio. Um mercado. Um mercado, né? Inclusive, ele agiu com grande violência, inclusive, né? Acabou Sim. lá com toda a função deles. Né? E então, Jesus, ele era realmente o líder espiritual maior, o próprio Deus. Então Jesus, ele era o próprio Deus aqui na Terra, né? Então ele era o templo dele e do Pai Celestial, né? Agora, antes de Jesus, aquele templo era o lugar da presença de Deus. Era o único lugar onde as pessoas podiam estar, onde a presença de Deus ali estava também. Olha que interessante. As pessoas viajavam para Jerusalém para estar perto de Deus. Porque ali estava a presença de Deus, no lugar santíssimo, né? Uhum. Então, as pessoas estavam ali para celebrar a presença de Deus, as colheitas, a bênção de Deus sobre a sua vida. Então, elas iam lá, inclusive aquele dízimo que elas levavam, elas comiam era comida e eles comiam aquilo ali, né? O dízimo era comido, era celebrado, os animais eram consumidos, os alimentos eram consumidos, né? Numa festa que se fazia de celebração a Deus, porque Deus tinha abençoado aquelas pessoas. Então, era lá que eles faziam isso, naquele lugar que era no templo em Jerusalém. Só que Jesus ele veio e mudou tudo isso. Tanto que ele mesmo disse a respeito dele que ele reconstruiria o templo em 3 dias. Isso muda tudo. Isso muda tudo, com certeza. Ele estava se referindo, claro, ao corpo dele, como ele foi crucificado, ele morreu e 3 dias depois ele ressuscitou. Era disso que ele estava falando, mas ninguém entendeu, claro, né? Uhum. Até porque quem poderia saber que Jesus ressuscitaria? É, com certeza. Que é Né? uma coisa inusitada, né? Naquele momento ninguém sabia que ele seria morto também, Sim. não é? Então, Apesar dos profetas todos falarem a respeito disso, né? exatamente. Mas o que é interessante é que
a presença de Deus, ela mudaria de lugar. Exato. Verdade. Ele mudaria de lugar. Então, depois que Jesus veio, ele morreu na cruz e ressuscitou, e quando você pela fé o recebe, o aceita, crê nele, ele mesmo, pelo seu Espírito, veio habitar dentro de você. Então ninguém pode te dizer assim, ó, não, porque você tem que ir no culto porque lá Deus está. Não. Jesus está dentro de você. Pela fé. O Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo. Mas Jesus também, ele visita lugares onde as pessoas se reúnem em nome dele. Sim. Lembra quantas experiências a gente já passou na igreja? Sim, com certeza, porque a palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali vai estar no meio de nós. Porém, quando ele partiu o pão na ceia e ele deu a cada um dos seus discípulos, ele estava dizendo o seguinte, que ele habitaria, o seu Espírito habitaria aí dentro de cada um de nós, cada um daqueles discípulos, daqueles que crescem, entende? E todos os que crescem depois deles. Exato, por isso que você pode entrar no seu quarto, você pode entrar no banheiro, você pode entrar no carro, Você pode em qualquer lugar, lavando roupa, lavando louça, não importa. Pode falar com Deus. E você pode falar com ele por quê? Porque o Espírito dele está em você. Exatamente. Entendeu? Isso, né? E outra coisa também que eu acho interessante é quando a gente lembra do encontro de Jesus com a mulher samaritana. A gente vai estudar esse encontro, porque também está aqui no livro de João, no capítulo 4, versículos 20 a 23. Ai, tremendo. Olha só o que esses versículos dizem a respeito dessa questão da adoração, né? Deixa eu ler aqui. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aleluia! É isso aí. É tremendo. Esse texto que nós vimos agora, Jesus disse que não importa mais o local onde nós vamos adorar a Deus, mas sim que nós o adoremos em espírito e em verdade. Sim. E o que significa isso? Em espírito e em verdade. Significa que nós devemos alinhar a nossa adoração. Eu e você temos que refletir nas nossas vidas, do dia a dia, aquilo que nós expressamos de forma espiritual para Deus. Entendeu? Isso, na nossa vida prática. Exatamente. Resumindo, então, isso significa viver uma vida prática que agrade a Deus no dia a dia, né? Seja em casa, seja na escola, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na igreja, no supermercado, em qualquer lugar onde nós estivermos, ali, o nosso estilo de vida tem que ser um estilo de vida que agrade a Deus. Inclusive, se você quiser, tem um texto que está em 1 João 3, versículos 18 e 19, que falam a respeito disso. Anote, porque ele é fundamental, certo? Para o entendimento melhor do que significa os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade, para compreensão disso, tá? Isso a gente vai levar assim, ó, do início da nossa vida, da nossa caminhada cristã até o final, que é o seguinte: filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Ou seja, nós dizemos a verdade e as nossas atitudes acompanham aquilo que a gente fala. Isso é adorar a Deus em espírito
e em verdade. Exatamente. Com atitudes, né? Exatamente. Atitudes Não que só da condizem. boca para fora. Atitudes que condizem. Exatamente. É exatamente o contrário daquela famosa frase que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Alinhar Exatamente. as coisas. Isso que é a Bíblia. Exatamente. Exatamente. Bem, vamos continuar aqui então. Continuando. Versículo 23, João 2, versículo 23, 24 e 25 agora. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Esse texto ele é muito É tremendo. revelador e ao mesmo tempo misterioso. Misterioso. Que tal, hein? Primeiro, muitas pessoas creram em Jesus por causa dos sinais que ele realizou em Jerusalém. E Jesus era assim, onde ele passava, ele arrastava multidões, porque ele fazia muitos milagres, muitas curas, libertações, cegos vendo, surdos ouvindo, paralíticos andando e assim por diante, né? E isso continua até hoje. Quando Jesus escolhe usar alguém para fazer milagres e curas, com certeza as pessoas elas são abençoadas e muitas pessoas acabam seguindo Jesus por causa disso também, né? E então, agora interessante é que a Bíblia diz que Jesus, ele não confiava nessas pessoas, nesses seguidores. Por quê? Porque ele conhecia a todos. Então lembra de Jesus quando a gente falou dessa parte dessa característica divina dele no vídeo anterior, da onisciência de Jesus. Então, aqui ele estava manifestando isso mais uma vez. Jesus conhecia as pessoas. Só que no versículo 25, a Bíblia diz que Jesus conhecia a natureza humana. E tem um mistério aqui. Tem um mistério. Por que tem um mistério? Porque na versão original da Bíblia, no grego, a tradução correta é dizer que Jesus sabia o que estava no homem e não que Jesus conhecia a natureza humana. Ou seja, alguma coisa estava naquelas pessoas e Jesus sabia. Com certeza. Então, Mas do que será que ele estava falando? Né? Do que será? Isso lembra do que diz o livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 12. Olha só, o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, nós insistimos mais uma vez com você que é preciso se arrepender dos seus pecados e alinhar a vida com a palavra de Deus, né? E adorar a Deus também em espírito e em verdade, como a gente explicou aqui para você, alinhar a sua vida com o que a Bíblia diz, para que você esteja vivendo uma vida que agrade a Deus. Dessa forma, o próprio Deus ele vai proteger a sua vida. Quando você tiver todas as suas brechas fechadas, né? sim. É como se você tivesse uma armadura e a sua armadura estivesse cheia de brechas, de rachaduras nela. E por essas rachaduras, o mal consegue penetrar. Com certeza. E olha que interessante, falando sobre isso. Quando a gente vai lá em Efésios 6, a gente, Paulo fala a respeito da armadura de Deus, né? Estais, pois, cingidos com o cinturão da verdade. Olha o falar a verdade de 1 João 3,18. E revestidos da couraça da justiça. O que é isso? Couraça da justiça é de kaiosune, no grego, que significa alguém que é como deve ser. Ou seja, você fala e as suas ações acompanham aquilo que você fala. Tudo tem a ver com remover o mal da nossa vida, certo? E fazer aquilo que é correto, bom e agradável. A palavra diz o seguinte, que tudo que é de boa fama, tudo que é bom, nisso pensai, né? Exato. Tem essa. Eu até vou procurar aqui rapidinho para a gente ver. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, Ali, tudo que é ó. nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês.
Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Está grudado ali na parede. Vocês viram que interessante? Ó, Aqui eu em lembrei casa. desse versículo e a gente tem vários versículos grudados pela casa, entendeu? E esse tá grudado na frente aqui da nossa mesa da cozinha, Exato. né? Que é muito importante para que a gente possa estar sempre lembrando, porque como a gente já contou para vocês, a gente veio do mundo, então, com certeza, a nossa mentalidade antes de Jesus era uma mentalidade maligna. É verdade. A gente falava as coisas e não fazia, né? Quantas vezes? Então, existe essa transformação da mente que precisa acontecer. Até que a gente realmente alinhe o nosso falar com as nossas ações, né? E de tudo que é bom, na verdade. O propósito de Deus, o propósito de Jesus é o seguinte, que a gente abrace o bem e aborreça o mal. Amar o que Jesus ama e odiar o que ele odeia, né? E assim nós nos tornaremos filhos de Deus. Sim, e Deus, ele ama muito os seus filhos. Então pode saber que você é um filho amado, uma filha amada por Deus. Então quando você alinha a sua vida e começa a caminhar dentro das suas atitudes, segundo aquilo que agrada a Deus, que a gente está estudando aqui, pode ter certeza que o nosso Pai Celestial, ele gosta muito de mimar seus filhos. Com certeza. E olha que interessante, né? Nessa coisa da armadura de Deus, que nós vamos fazer um vídeo só sobre isso também, que é super importante, isso não é um amuleto, como muitos oram. Não, isso é um posicionamento do falar, do pensar e do agir, sempre na mesma direção. Aí você vai estar protegido espiritualmente por Deus. Amém. Amém. Fechou? Amém. Nossa, que aula interessante essa. Que estudo interessante. Não é uma aula, né? Um estudo que a É um gente faz estudo aqui. muito massa. Bem, nós estamos encerrando por aqui. Acabamos o capítulo 2 do livro de João. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós queremos te lembrar que se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e também ative o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário se você gostou, se você não gostou, se você tem sugestões, se você tem revelações a respeito do texto que a gente leu aqui também, porque a gente pode sempre crescer juntos, não é mesmo? Se você também tiver um pedido de oração, pode escrever aí nos comentários que nós vamos estar orando por você também, tá bom? Compartilhe! Compartilhe, sim. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama. Seja você um canal de bênção na vida das pessoas, tá bom? Vamos orar para agradecer? Vamos orar para agradecer o nosso estudo de hoje? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor nos mostrou aqui hoje na tua palavra, Senhor. Nós, Senhor, te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo que está sempre nos ensinando e nos mostrando, Senhor, a verdade que liberta para as nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!